Entendeu? Não sei se o... quero convidar todos os companheiros que estão agora lá sentados para chegarem para cá, para nós fazer o nosso jogral, fazer a participação aqui no meio da rua, só aqui, tá? E também só quero ressaltar uma injustiça que está sendo cometida com as GRU, tá, pessoal? Pessoal, os temporários que participaram da greve, ou companheiros e companheiras ativos que estão pedindo demissão por passar em outros concursos, mas fizeram a greve, estão sendo cobrados pelos dias de greve. Então, é mais uma situação que a gente já fez um questionamento aqui para a direção do IBGE, estamos estudando ações individuais nesse caso, o nosso advogado Arão já conversou com a gente, vão ter que ser ações individuais em relação a mais essa perseguição da greve de 2014, mais essa injustiça. Além das demissões, além das perseguições, compensações, se cobra uma GRU daquele que pede demissão ou termina o seu contrato, né, é feito a cobrança de sair com uma dívida para a União, onde sabemos que o não pagamento disso vai para a dívida ativa, que não pode fazer um concurso público, todas aquelas gerações e tudo mais aí. Nós vamos fazer um jogral, eu vou falar e todos vão repetir, ok? Todos de vendas? Vamos colocar as vendas? Então vamos começar? Nós, trabalhadores do IBGE, aqui reunidos neste ato nacional, e em todo o país, chamamos a atenção da população, do governo federal, do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, do qual o IBGE é subordinado, da presidente Dilma, dos dirigentes do IBGE, sua presidente Basmália Barata Bivar, o conselho diretor e o corpo funcional, para a grave crise que passamos, nessa importante instituição, que vai completar 79 anos de história. A maioria dos trabalhadores do IBGE estão aposentados. Ou em vias de se aposentar. Os concursos públicos, depois de mais de 15 anos sem acontecerem, não são suficientes para superar as aposentadorias e os pedidos de exoneração. Cresce a precarização do trabalho. Mais de 5 mil trabalhadores de contrato temporário estão no IBGE com poucos direitos trabalhistas. Sem direitos sociais. Com baixíssimos salários. Insegurança funcional. Com avaliações e aditamentos mensais de contratos. O Estado brasileiro não pode e não deve criar e aumentar o trabalho indecente no país. Força de trabalho temporário não permite capacitar continuamente. Nem repassar o saber acumulado dos antigos funcionários.
E assim, não se forma um servidor público capacitado. Somos trabalhadores de múltiplos saberes. Que se formam e se lapidam no trabalho e na experiência teórica e prática cotidiana. Nossas pesquisas correm riscos. Riscos de serem adiadas. Como tem sido o caso da pesquisa de orçamento familiares. Riscos de serem canceladas. Como é o caso da contagem da população. Riscos de perda da qualidade da informação. Resultado da política de se fazer sempre mais. Com menos. Sempre que as crises acontecem, é imposto aos trabalhadores que paguem a conta. Os que sempre lucraram, continuam lucrando. Internamente, vivemos também uma crise. Uma direção autoritária. Gerencialista. Que se dedica a criar mecanismos de controle. Que não visam o controle da qualidade do trabalho. Mas o controle das pessoas. Uma lógica contrária a qualquer método de administração pública que seja eficiente e eficaz, que cuida do seu trabalhador, da saúde destes, das condições de trabalho e não provoca mal-estar. Para que possamos ter melhores condições de trabalho e ambiente institucional saudável, bem como um IBGE do tamanho do Brasil, precisamos concursos públicos, substituindo o trabalho temporário nas atividades contínuas da instituição. Orçamento sem cortes, compatível com o volume e com o cronograma normal de trabalho do Instituto. Não se pode condicionar todos esses elementos aos governos de plantão. Precisamos ser reconhecidos como um órgão de Estado, assegurando-nos as melhores condições para seguirmos retratando com fidelidade a realidade brasileira. Precisamos de democratização do IBGE. Queremos eleger nossos dirigentes. Queremos um congresso institucional. Queremos participar da vida do IBGE.
Não apenas como meros executores de tarefas, mas também na qualidade da formulação e de formuladores. Somos servidores públicos. Temos um papel social de atender, de servir, de fiscalizar, de buscar a melhor forma de produzir as informações geográficas e estatísticas que o país precisa. Precisamos do fim da compensação da greve. Os trabalhos já foram repostos. Os trabalhadores já cumpriram a sua parte no acordo. Resta a administração fazer valer o que acordou conosco e não tomar medidas punitivas. Queremos o fim das medidas punitivas. Queremos liberdade de reunião. Liberdade de realizar assembleias nos locais de trabalho. Que nunca nos foram proibidas. Em outros momentos históricos mais duros. Queremos um serviço público democrático. Repudiamos esta visão patrimonialista que poucos decidem, criando mal-estar no trabalho. Queremos o retorno dos 176 trabalhadores temporários demitidos na greve. Injustamente. A precarização do trabalho deles reflete a precarização do IBGE. Queremos a reestruturação da nossa carreira. O reconhecimento da importância do papel estratégico que o nosso trabalho tem para o planejamento público e privado e da sociedade brasileira como um todo. Informação é algo precioso. Conhecimento é fundamental. O IBGE é imprescindível. Contra a precarização do IBGE. Que o IBGE tenha vida longa sem precarização. Viva IBGE. Serviço público de qualidade já. Parabéns a todos os que lutam por IBGE, não precarizado, com concurso, com condições de trabalho, com democratização das relações de trabalho, com uma direção que seja democrática, que ouça os trabalhadores, com uma gestão que não seja uma gestão punitiva.